todos. Vamos para mais um episódio do LicitaCast, o podcast da Comissão de Licitações e Contratos da OAB de Santa Catarina. Hoje aqui temos o Dr. José Pedro Rossés, que vai falar um pouquinho sobre uma das grandes novidades da Lei de Licitações e Contratos, que é a necessidade e em que ponto é necessário a adoção de programas de integridade por parte das empresas licitantes. O José Pedro é advogado da EPAGRE, atualmente está exatamente na função de controlador interno e membro do Comitê de Compliance, é mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação pela Universidade Federal de Santa Catarina e também é especialista em licitações e contratos, direito do trabalho e previdenciário e tem certificação em Compliance, que não deixa de ser o tema que trataremos aqui hoje. Bom, para sermos bem objetivos e até para a gente tentar nivelar o conhecimento de todo mundo. Quando a gente fala de licitação, a gente sabe que tem pessoas que estão há mais tempo, pessoas que estão há menos tempo nessa área. Minha primeira pergunta para ti hoje, José Pedro, é olhando pelo viés das empresas, que muitas empresas acabam se perguntando: eu sou obrigado a ter um programa de integridade para vender para o governo, para todas as contratações? O que é o programa de integridade? Eu preciso? É obrigatório para todos os tipos de contratações ou é para apenas algumas especificamente? Então, boa tarde a todos os ouvintes. Agradeço a participação, de estar aqui trabalhando com esse assunto, que é um assunto que às vezes é pouco falado, mas hoje em dia a gente tem ouvido cada vez mais falar em integridade, compliance e nas contratações públicas, né? Então, respondendo a primeira pergunta aí, vai aquele típico do advogado. Depende. Por que depende? Porque hoje a gente tem vários regimes contratuais. Lembrando que a administração direta, autárquica e fundacional é hoje a 14133. Por outro lado, a gente tem as estatais com a Lei 13.303. A gente tem aquelas licitações anteriores de contratos que ainda estão vigentes pela 866 de 93. E a gente também tem contratações, às vezes, decorrentes de acordos internacionais, com recursos internacionais, por exemplo, o Banco Mundial, que aí vai ser um outro regime. Então, depende do regime. Fora isso, a gente também tem estados que regulamentaram a exigência ou não de programas de integridade. Rio de Janeiro, Distrito Federal, foram os precursores nisso lá em 2017, 2018, e aí depois gerou uma onda. Então, vários estados já regulamentaram. Então, a resposta, objetivamente, é depende. Mas, a gente tem que ser mais prático, O que depende? O que a nova lei de licitações, a 14.133, disse sobre os programas de integridade? Ela traz 4 itens que são referenciais na exigência ou não de programas de integridade. E quais são esses itens? Primeira coisa, ela fala o seguinte: se a administração vai fazer uma contratação de alto vulto, de grande vulto, então ela diz o seguinte, que qual é esse grande vulto? Hoje está em 250.902.323,87. Nesses casos é obrigatório ter um programa de integridade. Mas tu não vai precisar chegar na licitação com aquele programa. Ela te dá uns 6 meses para te apresentar esse programa, na nova lei de licitações, e aí tu pode apresentar. Nesse caso é obrigatório. Então a primeira resposta é: se for licitação submetida a 14.133 e for licitação de alto vulto, é obrigatório. E em até 6 meses tu tem que apresentar, depois de contratado, assinado o contrato, e tem que apresentar lá para ele ser avaliado, se ele é efetivo ou não. Porque não basta ter uma declaração, não, ele vai ser avaliado, Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, critérios de desempate. Então, o quarto critério de desempate, digamos que tem aquele empate das empresas e microempresas, mas passou isso, tem o empate real, não é empate ficto, o empate real. O quarto critério é ter um programa de integridade. E aí isso vai ser avaliado. Então, nesse segundo caso, é facultativo, porque se tu não tiver, tu não vais ganhar aquele ponto para o desempate. Outra hipótese que a lei previu, qual foi? A dosimetria, ou seja, a levar em consideração na aplicação de sanções. O licitante descumpriu o contrato. E aí acontece, ele vai ser avaliado. E aí, se vai aplicar a dosimetria ali na multa, na suspensão, declaração de idoneidade, e ele ter um programa de integridade deve ser levado em consideração do gestor ao aplicar a sanção. Então, já é um terceiro caso. E qual é o quarto caso?
para a reabilitação, né, de algumas hipóteses ali de empresas que são condenadas, por exemplo, a aplicação de impedimento ou inidoneidade, por apresentar um documento falso ou atos da lei anticorrupção. E aí, para ela ser reabilitada, ela vai ter que apresentar o programa de integridade dela para ser avaliado também. Então, são essas 4 hipóteses que a nova lei diz. Mas isso, como eu disse, na 14133. Uhum. Lá no Rio de Janeiro, às vezes pode ter uma lei especial ali de licitações prevendo outros valores, e são outros valores. Pelo meu levantamento, né, que tem um livro já sobre isso, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Amazonas, Goiás, Maranhão, Sergipe, Pernambuco, Mato Grosso, todos eles têm leis trazendo regras de programas de integridade. Então a gente vê que é um assunto bem vai ter que saber o caso concreto. Se é uma estatal não tem, mas a lei diz que na relação das estatais, elas têm que avaliar a política de integridade nas transações com partes relacionadas. Uhum. Petrobras, por exemplo, ela é forte nisso em avaliar a integridade dos seus parceiros. Uhum. Então, você vê, cada regime jurídico vai ser um caso. Mas nas licitações da 14133, são essas 4 hipóteses que eu falei, né? Então, e a sua pergunta, afinal, o que é esse programa? Né? O que é? É um conjunto de mecanismos, procedimentos de integridade, auditoria, canal de denúncias. A empresa está organizada para quê? Para prevenir, detectar e remediar fatos de corrupção, fraudes, que ela tenha tudo ali organizado com pessoas, estruturas, sistemas, para evitar que essas coisas aconteçam. Né? Então o compliance ele é muito preventivo. E ela ter um programa disso ajuda, né, tu mitigar riscos, né? Tu não ter a chance. E aí, tu tendo isso, a administração encoraja os licitantes a terem isso, né? E em complemento ao que tu já vens trazendo de maneira bem didática a todos os ouvintes e a todos que estão nos vendo, será que tu consegues já falasse um pouco da questão da contratação de grande vulto, que para 14.133 é esse limite, podendo ser outro em outras legislações. Mas se uma empresa ganha um contrato de grande vulto, o que a CGU espera exatamente avaliar? Então, assim, ó, a CGU, isso é importante, né? Além da 14133, a CGU é o órgão de controle da administração pública federal, né? Então, se é recursos federais de autarquias, fundações ou órgãos federais, já saiu uma norma recente, e essa que eu acho importante falar, que é a Portaria Normativa 226 de 2025. Que ela vai dizer como que a CGU vai avaliar esses programas de integridade, né? Nessas hipóteses de desempate, né? Na hipótese de licitações de grande vulto ali, né? De mais de 200 milhões. E ela vai também avaliar na caso de reabilitação. Nessas 3 hipóteses, ela tem uma portaria que ela vai dizer como que isso vai ser avaliado. E isso só para licitações federais, né? Então, o decreto que regulamentou isso vai dizer como que vai ser feito em cada caso, né? Então, vou ser bem prático. Por exemplo, se é uma licitação de grande vulto, a empresa ela vai ter que fazer um preenchimento num sistema, que é o SAMP, e ela vai dizer de tudo aquilo que a legislação pede, o que ela atende. Né? Por exemplo, estruturas, como eu falei, ela tem uma auditoria interna? Ela tem um canal de denúncias contratado? Ela tem alguma estrutura nisso? Ela tem um código de conduta orientando seus funcionários, seus parceiros, de como reagir. Ela tem normas de política de brindes e ela vai ter que comprovar isso nesse sistema. Ela vai ter que comprovar, né, nesses 6 meses ali, aí vai ter a normativa previu isso. E o mais legal da norma, o que ela traz um anexo que diz, isso vale seja para quem trabalha em licitações ou compliance. Porque ela tem aqui, ó, o que a gente espera de uma empresa íntegra? Quais os mecanismos que a gente entende pertinentes? E isso ajuda o quê? Mitigar riscos, dar mais apoio à governança, porque o compliance é isso, é apoio à governança para te atingir os teus objetivos sem desvios, riscos de integridade, né? Então a CGU, ela normatizou isso tu vai ter que preencher aquele documento ali, né? E no caso de desempate, né, aí já é diferente, porque aí, nesse caso do desempate, vai ter que apresentar uma declaração.
Mas não é uma declaração, tenho um programa de integridade. Não, ela vai ser por meio da declaração de que essa empresa, ela participou do programa do governo, autoavaliação do Pacto Brasil pela Integridade, que é um pacto lá da CGU, que ela também vai ser avaliada, né? E ela vai dizer, eu tenho essa declaração. Ou o Proética, ou que ela já está sendo nos últimos meses, nos 24 meses, que ela já foi avaliada pela CGU. Ou que algum outro órgão do Estado, municipal, estadual, fez a avaliação de acordo com os critérios validados pela CGU. Você entende? Então, na declaração de desempate, junto com a proposta, ela vai dizer, tá aqui a declaração. Mas não é uma simples declaração. Tem que atender a norma, né? Dessas 4 hipóteses que eu falei aí. E na outra, quando ela vai apresentar e ser contratada de alto vulto, aí não. Ela vai ter que preencher um sistema lá e ela vai declarar e comprovar que ela tem aquela necessidade. Então, a CGU que vai avaliar isso. E a CGU vai verificar se aquilo está suficiente ou não, entendeu? Não, ficou bem clara essa divisão. Mas quando a gente pensa em programas de integridade, não só em programas de integridade, mas em outras realidades dentro de uma contratação pública, às vezes a gente tem a ideia do fornecedor que, de alguma maneira, tenta burlar o sistema ou faz algum tipo de questão meramente pro forma. Tem algum risco disso acontecer? Eu imagino que sim. Então, assim, eu digo, faço essa declaração, mas no final dos 6 meses eu não entrego o que eu preciso, se for o caso de aguardar os 6 meses, eu não entrego o que eu preciso. Quais são os riscos para o fornecedor que acha que isso é só mais uma etapa burocrática, vou preencher de qualquer jeito e lá no final das contas não entrega o que ele precisa entregar? Perfeito. Isso aí é uma questão muito pertinente. Por que essa normativa da CGU ela trouxe? Ela veio para acabar com compliance de fachada. Que é aquilo que você pega um chat GPT, diz que você tem tudo e você não tem nada, sabe? Então, ela vai pedir para você comprovar. No caso de você apresentar, para fins de desempate, uma declaração falsa, né? Ali, que você tem um programa e você não tem, você vai estar sujeito a, inclusive, a responsabilização por ato lesivo da lei anticorrupção. E responsabilizar também por sanções de declaração de idoneidade. Então, ela foi bem rígida porque tu está apresentando uma declaração falsa. Já no caso da empresa que ela apresenta, né, que ela tem um programa para fins de contratação de alto vulto, mas ela mostra para A mais B que ela vai preencher aquele checklist, né, e documentar, dizendo, eu tenho auditoria, eu tenho canal de denúncias, eu tenho código de conduta, eu tenho estruturas, eu tenho uma pessoa, que a gente chama de compliance officer, que vai estar organizando, coordenando isso. Ela demonstra. Mas digamos que ela não atendeu a pontuação. Ela atendeu uma pontuação insuficiente. Aí, nesse caso, a CGU vai dar uma colher de chá. Porque ela vai dizer, você pode fazer um plano de conformidade, a gente dá mais uma colher de chá, um período aí para você se adaptar, né, mais 6 meses ali, e aí a gente vai avaliar. Depois desses 6 meses, se você não atendeu, aí você está em situação de descumprimento, né, e aí sim pode ser aplicadas sanções ou até rompimento, né, e aí ela prevê também, digamos que eu apresentei a pontuação, mas ela quer, mas isso não é verdade, ela também tem a possibilidade de pedido de reconsideração. Mas voltando, tudo isso em licitações federais, né, de órgãos federais, que essa normativa é especificamente federal, né, e ela vai entrar em vigor agora em novembro. Então, para quem é licitante ou quem é advogado, é bom se inteirar dessa normativa e, às vezes, orientar o cliente, não assina um documento, porque você acha que você vai contratar uma empresa de compliance e ela vai resolver isso em 2 dias. Não vai funcionar assim, porque é muito papel e orientações que você vai ter que correr atrás e, às vezes, não vai dar tempo. Né? Mas enfim, a legal da normativa é que ela deu essa colher de chá, não é simplesmente você não atendeu nos 6 meses, já rompe multa, não. Ela deu uma relativização, isso foi bem bacana. Para quem está demonstrando engajamento, está querendo implementar um programa de integridade. Porque é contínuo. O programa de contínuo. Eu trabalho, né, desde 2019 com isso. E toda hora a gente está desenvolvendo, melhorando. É uma coisa contínua. Às vezes a gente tem uma deficiência, mas noutra coisa a gente já está melhor. Isso vai sempre sendo desenvolvido. O que importa é ter um programa efetivo.
e não o programa de fachada, como tu falou. Diz que tem, mas na verdade não tem nada, só tem uma carcaça, né? Isso é muito importante, né? E como é uma área bem específica, como é importante as empresas que participam, especialmente, acho que talvez nesse primeiro momento vai ser nas contratações de grande vulto, ter uma assessoria especializada, para não cair nesse risco de realmente, a gente precisa de um corpo de advogados, na verdade, pensando numa área técnica, não que outras profissões não possam e não devam trabalhar com isso também, mas como assessoria técnica especializada é crucial para essas contratações, realmente para não cair no risco de uma empresa que faça lá o programa de integridade em alguma inteligência artificial e acha que vai estar tudo certo. Né? Isso você falou muito bem. E outro detalhe é o seguinte, que hoje a gente tem compliance. Só que o compliance, o que que é? Compliance é ter essas estruturas de integridade, de auditorias, de controles internos, de código de conduta, mas tu pode ter um compliance mais com foco no trabalhista. Se tu contratas um profissional na área de compliance com foco trabalhista, e ele não entende nada de licitações, não vai ser bom, porque ele pode te dar orientações equivocadas, né? Então, o compliance, ele também tem que ser com foco em licitações, porque o compliance o que é o compliance? É estar em conformidade seja com com normas que são legais, obrigatórias, compulsórias, mandatórias, ou aquelas normas que você mesmo cria como empresa, como a sua missão, seu estatuto, normas internas, regulamentos internos, isso que é compliance. E também agir de acordo com a ética, moral e integridade. Né? E o que é integridade? Isso eu acho legal. Coloca o dinheiro aqui, numa sala de aula, não está gravando, ninguém está gravando, certo? Vai um aluno, tira aquele dinheiro porque vê que não está nenhuma coisa. Ninguém não vai ter uma responsabilização nenhuma. Vai outro aluno. Daqui a pouco vai todo efeito manada. Todo mundo tirou o dinheiro, certo? Só que a pessoa íntegra, ela sabe que aquilo é errado. Por mais que outros façam, ela não vai tirar. E isso que se espera de uma empresa íntegra que trabalhe com licitações. Né? Então, é nesse sentido. Aí, o compliance, ele ajuda a integridade, mas não necessariamente tu vais ter um profissional específico em licitações, porque às vezes pode ser compliance mais com foco tributário, né? Porque ele vai estar com foco no cumprimento daquelas normas, né? Então isso é importante. Realmente. Mas a assessoria é indispensável. Assessoria especializada nessa parte de licitações e contratos. De todos os pilares de programa de integridade, José Pedro, qual que tu achas que é o essencial, o crucial e qual, especificamente falando da Controladoria Geral da União, pensando nesse contexto de contratações federais ou com recursos federais, o que a CGU está de olho para considerar um programa como sério? Assim, eu acho que quando a gente diz em programas de integridade, o primeiro pilar que a gente diz, ou o primeiro parâmetro, é o comprometimento e suporte da alta administração. Se tu não tiver uma administração do topo da empresa ou do órgão público ético, aquilo vai minar tudo. Ele não vai ver valor naquilo, ele não vai incentivar, não vai dar recursos, não vai ver o valor que aquilo tem e as consequências que não ter pode causar a ele. Então, o primeiro pilar que eu entendo é o comprometimento e suporte da alta administração. Se não tiver comprometimento, tudo ali pode ruir. O segundo, que eu acho que é muito relevante, que a CGU está olhando, é gestão de riscos. Compliance não é só falar de ética, de integridade, é gestão de riscos pura, é reputação institucional. Porque hoje, pela lei anticorrupção, se o agente, em nome da empresa, causa um dano à administração pública, a empresa vai ser responsabilizada objetivamente, não importa a culpa ou não. Então, ela precisa saber com quem ela se relaciona, quem é a equipe dela, né? Então, assim, tu tendo gestão de riscos é essencial. Se tu saber, e isso que a CGU vai focar também, porque tu vai ter que saber de riscos. Quais são os riscos de eu declarar uma coisa que eu não tenho? O que a norma diz? Qual é o plano de ação que eu estou fazendo para mitigar aqueles riscos? Tanto é que eles deram essa colher de chá, né? Quando eu disse assim, desses 6 meses. Eu estou empenhado, mas ainda tem riscos aqui que eu não cobri. Vamos fazer um plano de ação, que é o plano de conformidade, para atender esses riscos. Então, gestão de riscos e apoio da alta administração são essenciais. E um terceiro, que eu não digo tanto assim, é o código de conduta. Né? Então, a empresa precisa ter uma conduta clara. O que ela espera dos seus funcionários? Né? Hoje, a IPAGRE, a gente tem lá um código de conduta desde da lei das estatais, porque ela que veio com essa onda de compliance e de integridade. Então, o código de conduta é muito importante também. Mas se eu dissesse
Gestão de riscos e apoio da alta administração. É isso. E é engraçado que é algo que é Básico. básico e aplicável aos dois lados dessa transação de compras públicas. Tu estás trazendo bem o viés do fornecedor, mas a importância disso para a administração pública também. Para qualquer coisa que a gente faça hoje, a importância veio na lei de licitações, da alta administração em gerenciar, em alocar os atores capazes e competentes. Então, hoje a gente não tem como falar de compras públicas sem falar em apoio constante da alta administração. Acho que é uma questão... E a própria lei diz assim, ó, a responsabilidade da governança é da alta administração. Uhum. Eles que são responsáveis, eles que têm que dar apoio, eles que precisam alocar pessoas qualificadas, responsáveis para conduzir os processos. Isso é a mesma coisa nas empresas, né? Uhum. Então, cada vez mais a gente vai aproximando as regras de governança privadas das públicas, né? Então, todo mundo, não é um ganha-ganha. É um ganha-ganha, né? Exatamente. E existe alguma maneira de simplificar a avaliação ou de a empresa já largar à frente na adoção do programa de integridade? Então, voltando, nas licitações federais submetidas a essa portaria, ela foi muito legal que ela trouxe a possibilidade. Então, digamos que a sua empresa, ela participa do programa Empresa Proética. Se você participa desse programa Proética, isso já vai te ajudar na hora da declaração lá para fins de desempate, né? Então, tu já vai apresentar a declaração. E para fins de contratações de alto vulto, tu fica dispensado de preencher também aquele questionário gigante, né? Que são várias coisas, porque tu já fez uma autoavaliação, tu já foi validado pela CGU, entendeu? Então, se eu fosse dar uma dica para advogados, para pessoas que trabalham com licitações, pesquisem mais sobre o programa Empresa Proética, porque ele vai ser um facilitador nesse processo, sobretudo para quem trabalha com licitações de grande vulto, ou para aquelas empresas que daqui a pouco estão perigando em sofrer uma sanção. Tu já vai ter ali, né, a comprovação ou de desempate, que é pertinente. O Proética é muito interessante de dar esse encurtamento, né? Sim. E pensando assim, né, em relação à tua realidade de trabalho, uma estatal, como é que tu trabalhas? A EPAGRE, ela já tem, né, a EPAGRE já tem uma estrutura prévia de compliance, isso é uma realidade de alguns órgãos brasileiros, mas não é de todos, infelizmente, nem todos os órgãos ainda têm. Mas pensando nessa realidade, tu já explicasse um pouco, mas se quiseres detalhar um pouco mais nesse contexto da relação entre o compliance e o programa de integridade, olhando para a legislação brasileira. Então, assim, ó, compliance é uma questão que ela vem há muitos anos atrás, né, com normas bancárias, né, o bancário sempre veio com essa questão de controles, de canais de denúncia. Então, quem trabalha com banco já está há muito tempo, regras de Basileia, já conhece muito bem o compliance. Isso veio há alguns anos atrás no Brasil, e nas estatais começou. Se você vai ler o artigo 9º da Lei 13.313 das estatais, ela já tem ali praticamente um compliance. Canal de denúncias, suporte da alta administração, auditoria interna, medidas de combate à retaliação de quem denuncia, tem tudo ali, praticamente na lei das estatais lá da 13.313. E aí isso é um sistema, né, que foi evoluindo, e aí a gente veio com a lei anticorrupção também, com a regulamentação da lei anticorrupção, né, ela veio com um programa de integridade, com algumas regras, e agora vem a 14.133 com esse programa, que o programa da 14.133 é muito parecido com o da lei anticorrupção. Ele vai ter todos esses pilares, só que a diferença da nova lei é que ela também focou no SG da lei 14.133, o programa de integridade. Ele vai perguntar riscos ambientais, riscos sociais e de direitos humanos. Esse é o diferencial. Da lei anticorrupção, o programa de integridade não prevê esses itens aqui, mas da 14.1 é mais amplo. E estar em compliance, como eu falei, é tu atender as normas de forma ética e tal. Então, há normas internacionais de compliance, que é a NBR 37.301, né? Mas ela fala mais do sistema de compliance, não com foco em licitações. Porque, como eu disse, estar em compliance, tu vai ter que fazer o levantamento de quais as normas que relacionam, quem é você, em que mercado você atua, para aí você criar os controles e mecanismos para evitar riscos, né? Então é isso, né? Então tem uma relação direta
do compliance com a integridade, e cada vez mais a gente está se aproximando dessa afunilamento. Queremos relações éticas, queremos licitações com menos desvios e menos corrupção. Eu acho que foi essa a mensagem que a lei veio trazer, né? Não, sem dúvida. Diante de todo o cenário, não brasileiro, mundial, em relação ao olhar que se tem de compras públicas, realmente ter esse olhar para o privado, para a preocupação que já se dá para outros mercados em relação ao tema, trazer isso para as contratações públicas. De repente, nos próximos anos, a gente consegue aprimorar um desses pilares das compras públicas. Nos encaminhando para o final, José Pedro, com essa brilhante aula que tu estás nos dando aqui, sendo bem prático, vamos pensar, tu explicasse a questão da colher de chá que a CGU pode dar em determinados casos. Mas se houver uma reprovação de um programa de integridade em uma contratação de grande vulto especificamente, a empresa vai ser punida imediatamente quando não ficar demonstrada essa questão de que ela está tentando se regularizar? Como que ela pode, de alguma maneira, tentar corrigir a rota? Tá. Aí a gente vai por partes, né? Se for, né, nesses casos das licitações federais, né, se ela apresentou um programa de integridade e ele não foi bem avaliado na pontuação, né, então não vai ser imediatamente punida a empresa, não. Né? Ela vai ter um prazo de 6 meses para que a CGU pode dar ali para ela reavaliar, girar a rota, né? E aí ela vai ter um plano de conformidade para fazer ajustes. Certo? Se ela descumprir isso, ela já pode estar em descumprimento. Mas digamos que ela fez os ajustes e eles entenderam, não, mas ainda tem outros ajustes. Aí ela pode apresentar um novo plano de conformidade, certo? Mas ela pode estar sujeita a sanções, sim. Né? Então, se ela vai descumprindo, ou se a CGU pede documentos e ela não fornece, se a empresa bota alguma declaração falsa e não consegue comprovar, então é um processo de responsabilidade. Tanto da CGU, em analisar adequadamente, com razoabilidade. Também eu entendo que tem que ser proporcional também, né? Não é porque alguma coisa está na norma que tem que ser ferro e fogo, ela tem que ser analisada de acordo com o contexto. Isso que é uma coisa que eu não falei. O programa de integridade ele tem que estar sempre atrelado à estrutura da empresa, número de funcionários, se ela tem um grupo econômico, se ela atua fora do Brasil. Então, não dá para, como a gente diz, nenhum programa de compliance é igual para todos, porque depende da tua estrutura, né? Aquele termo no one fits all, né? Não tem como aplicar para A, pegar um programa de uma grande empreiteira internacional para uma microempresa. Não dá, né? Então, é muito importante isso. E a CGU, ela vai, pelo que eu entendo, ter em consideração isso daí, né? Tu também já falasse um pouco sobre o programa de integridade ser utilizado nos casos de reabilitação de empresas que são sancionadas. O plano de conformidade nesses casos é parecido ou acaba sendo diferente? Não. Aí que tá. Se for caso de reabilitação, pela portaria que foi editada ali para os órgãos federais, ela não vai poder apresentar um plano de conformidade. Então, ela sofreu sanções, ela dizendo, eu me ajustei aqui depois de sofrer uma declaração de idoneidade, depois de um impedimento de licitar por documentos falsos ou por atos da lei anticorrupção. Se ela apresenta aquilo não é aceito, né, ela não vai poder apresentar nessa hipótese um plano de conformidade. Então ela vai ser recusado e aí depois ela vai ter um prazo que ela pode apresentar novamente, mas não é possível. Essa apresentação é só para licitações de grande vulto. Né? Isso é importante. É importante pensar também na empresa que vai estar participando. Quando a gente pensa a gente quer crer que uma empresa que participa de licitações de grande vulto, ela está melhor estruturada em diversos termos, né? Em termos operacionais, jurídicos, de pessoal, compliance. jurídico, compliance, programas de integridade. Mas quando a gente traz para a área das sanções, uma fraude à licitação acontece em todo lugar, em toda, né? O risco disso não ser, os fornecedores não conseguirem alcançar o que é esperado em relação ao programa de integridade. Imagino eu que uma empresa melhor estruturada vai conseguir se adequar melhor e apresentar, e uma pequena empresa, talvez, uma empresa que foi ali, apresentou um atestado de capacidade técnica numa licitação, fraudou a licitação, vai ter aplicação de idoneidade, por exemplo, vai ser difícil. E outra coisa que assim, eu recomendo, assim como advogado, é o seguinte. Hoje a gente tem esse programa de integridade da lei de licitações. Mas não necessariamente
tu vais ter um programa de integridade só com essa finalidade. Porque o programa de integridade da Lei Anticorrupção, que é a 12846, né, a gente tem um decreto regulamentador. Aqui em Santa Catarina tem também, que é o 1106 de 2017. Eles trazem alguns pilares. E isso vai te ajudar se, digamos que a empresa, mesmo que fora do escopo de licitações, ela cometa algum ato lesivo, fraudes, prejudicar a atuação dos órgãos de controle e tal, e ela seja condenada, né, por atos da lei anticorrupção, tu ter um programa de integridade vai, atenuar tuas sanções e evitar a publicação daquela decisão condenatória no diário. Então, a reputação da empresa, ela é preservada se ela mostra que ela está engajada. Entendeu? Então, se você, como empresa, tem um programa de integridade, respeitando tanto a legislação anticorrupção como a lei de licitações, só vejo benefícios. Só vejo benefícios. Desempate, conseguir participar de licitações de alto vulto, tu não ter a tua reputação manchada lá com a publicação da decisão condenatória da lei anticorrupção, ter mitigações das sanções da lei anticorrupção. Então, assim, eu só vejo benefícios. Benefícios, realmente. Nos encaminhando para o final, falasse bastante da questão da regulamentação federal, mencionasse agora há pouco uma portaria específica de Santa Catarina, mas queria saber qual é a realidade do nosso estado, assim, o que o advogado de uma empresa catarinense precisa saber para se adequar às questões dos programas de integridade numa maneira geral. Entendi. Digamos que você é advogado e trabalhe com órgãos do Estado, né? Ainda no Estado, a gente não tem uma portaria equivalente à federal, né? Então, a gente não tem essa regulamentação. Pelo que eu estudei, a gente só tem um decreto de obras de engenharia estadual, que ele diz que só replica a lei. Ele diz o seguinte, tem que ter para cima de grande vulto, a análise vai ser conforme as orientações do órgão de controle, não diz quais são essas orientações, e ele só replicou lei, mas ele não tem um critério claro. Mas o que eu acho interessante? Que o Estado vai encaminhar da mesma forma da União, porque a própria União disse o seguinte, vão ser validados os estados, municípios, que aplicarem critérios de avaliação que sejam validados pela CGU, entendeu? Então, a ideia é que cada vez mais a gente tenha uma padronização, porque senão você imagina, você vai em Candiota, em Bagé, depois você vai lá em outros... Isso prejudica a participação de licitação. Não é isso que tem que ter em mente. Não é prejudicar. É sim relações mais honestas, íntegras, menos desvios. Né? Então, eu acho que o Estado cada vez vai mais encaminhar para padronização e aderir aos critérios federais. Né? E esse do programa Proética também eu acho que é interessante, né? Mas eu penso nisso. Se tu trabalhas com licitação no Estado, hoje não tem, né, de órgãos do Estado, entidades assim, não tem, né. Empresas estatais, aí eu no NAIPAGRE, a gente disse que vai aplicar o decreto 1106, ou seja, a gente vai ter um relatório de perfil, um relatório de conformidade, mas não está aplicando essa normativa, mas pode evoluir, né, então a ideia é simplificar para o licitante, porque eu acho que o compliance ele não pode ser prejudicial, ele tem que ser uma ferramenta efetiva de ajudar a integridade nas relações contratuais, licitatórias, né. É isso, José Pedro, muito obrigada. Já agradeço aqui em nome da Comissão de Licitações e Contratos por essa excelente aula. Somos colegas de comissão. Sim. José Pedro sempre nos presenteia com excelentes palestras, trazendo não apenas a realidade da questão dos programas de compliance, programas de integridade, mas também da realidade das estatais. A gente trabalha, né? Mas isso é algo bem específico e acaba sempre tentando abrir o horizonte de quem está ali focado na 14.133, e como tu falaste no início, tantas regras que se aplicam para quem contrata, não é olhar apenas para 14.133. Se tu puderes deixar uma mensagem final para todo mundo, a gente agradece. Então, eu queria agradecer, né, esse projeto aí da OAB de podcasts, de falar, de divulgar assuntos que estão em voga em licitações, eu acho que é essencial. E é isso, né? Acho que cada vez mais a gente tem que estar se atualizando. Inteligência artificial eu acho que é essencial hoje para um advogado, mas tem que ter muito cuidado. Porque o que eu tenho visto também de utilizar ferramentas de forma equivocada e replicar informações, né? Bota isso, faz um questionamento, mas você não diz que você está participando de uma licitação estadual. Aí ele vai pegar a norma federal e aí vai te dar uma orientação equivocada. Precisa de um advogado para ter esse olhar
e crítico, né? E qualificado de ver, não é isso. Ou a complexidade é disso. Não, isso é uma licitação de estatal, não é isso a lei, né? Então, precisa ter essa uniformização e participação de um advogado. Então, agradeço a participação, agradeço a tua mediação, também é um bate-papo mesmo e Legal. fico à disposição. É isso, obrigada. A ideia é um bate-papo mesmo. Esse foi mais um episódio do LicitaCast, o podcast da Comissão de Licitações e Contratos da OAB de Santa Catarina. Se você está nos assistindo agora, sim, um pouquinho antes de novembro, nós estamos gravando esse podcast no início de outubro, fica o convite para se inscrever no 11º Congresso de Licitações e Contratos Administrativos da OAB de Santa Catarina. Esse que é um dos maiores, se não o maior evento da área aqui no estado. Obrigada, fiquem com a gente e até o próximo episódio.